Estamos dando continuidade à apresentação dos trabalhos do Observatório Social de Maringá e agora nós vamos falar das frentes de fiscalização, ou seja, o trabalho que o Observatório realiza na fiscalização das contas públicas. O Observatório, nos dias de hoje, tem atuado fiscalizando a Prefeitura Municipal, a Universidade Estadual de Maringá e também a Câmara Municipal. Eu vou passar aqui a mostrar para vocês, para que vocês tenham uma ideia no que consiste esse trabalho de fiscalização e os resultados até aqui obtidos. Eu vou passar a mostrar alguns exemplos que nós tivemos aí ao longo desses anos de atuação. O primeiro deles, que para nós é um caso emblemático, é essa questão das aspirinas. Lá em 2005, a Prefeitura pretendia adquirir quase 3 milhões de comprimidos a um valor unitário de 0,009 centavos, ou seja, se fosse adquirido todo o lote, a Prefeitura desembolsaria R$ 26.266,50 na aquisição dos quase 3 milhões de comprimidos. Vejam vocês que no lançamento de preço, na ata de registros de preço, suprimiu-se um zero, como pode-se ver na segunda linha. Ou seja, se a Prefeitura chegasse a adquirir os quase 3 milhões de comprimidos, ao invés de R$ 26 mil, desembolsaria R$ 262.665, o que representaria um superfaturamento de 900%. Em 11 de maio de 2005, foi adquirido efetivamente 750 mil comprimidos e, ao invés da Prefeitura pagar R$ 6.750, acabou desembolsando R$ 67.500. O Observatório, na sua análise e acompanhamento de gastos públicos, comunicou ao gestor essa situação e o valor foi restituído prontamente aos cofres públicos, ou seja, foram retornados aos cofres públicos R$ 63.785,50. Vejam vocês que a compra de medicamentos também foi um trabalho que o Observatório atuou muito proximamente, analisando o valor distorcido que a Prefeitura praticava em relação a essas aquisições. Vejam, por exemplo, que o Tecnoxicam, um anti-inflamatório que antes da intervenção do Observatório a Prefeitura pagava R$ 3,58, após a intervenção do Observatório passou a pagar 0,045 centavos. O mesmo acontecendo com a lamotrigina, que é um antiepilético, que a Prefeitura pagava R$ 12,60 e passou a pagar 22 centavos. O que também se verificou com a furosemida, um diurético que a Prefeitura pagava 0,28 centavos e com a intervenção do Observatório passou a pagar 0,004 centavos. Vejam que apenas em 64 medicamentos a economia foi de 38%, representando mais de R$ 500 milhão à época. Imaginemos nós que uma Prefeitura não adquire apenas 64 medicamentos. As escovas infantis que eram adquiridas na época, por meio de uma licitação em 2006, a Prefeitura pagou o valor unitário de R$ 4,30. E após a intervenção do Observatório, no ano seguinte, a licitação lançada em 2007 para a aquisição das escovas, numa quantidade bastante menor, de 3 mil, foi pago um valor unitário de 31 centavos. Da mesma forma, se observou a aquisição desses pentes de dentes largos, que a Prefeitura, em 2006, pagou R$ 4,75 e na licitação do ano seguinte, passou a pagar 20 centavos, representando 95,8% de economia. É importante que se diga que essa atuação do Observatório tanto foi proveitosa no sentido de fazer um levantamento de preços mostrando que os valores praticados não eram aqueles de mercado e também fazendo a divulgação desses editais, permitindo assim uma maior participação dos empresários, o que automaticamente, aumentando a concorrência, aumenta a fiscalização pelos próprios empresários e automaticamente a queda de preços. Os uniformes escolares também é um outro exemplo de intervenção do Observatório, que representou uma economia de 49%, ou seja, quase R$ 1 milhão, e não só um menor preço, mas também uma melhor qualidade, porque esse trabalho também envolveu
indústrias, fabricantes de uniformes que auxiliaram numa remodelação e numa melhor escolha de tecidos para essa finalidade. Essa questão da aquisição dos livros didáticos também é algo que nos chamou a atenção. Vejam que a prefeitura lançou um edital para a aquisição desses livros didáticos que eram chamados de DVD Book. E por ser um produto único, que não tinha concorrência no mercado, esse produto foi adquirido com dispensa de licitação. Quando nós tomamos conhecimento do valor de quase R$500 mil em relação a essa aquisição, nos chamou a atenção o fato do produto ser tão diferenciado e isso nos levou à iniciativa de conhecer esse produto que estava sendo adquirido. E quando nós chegamos na prefeitura, no almoxarifado, e tomamos conhecimento, tomamos contato com esse material, o que nós constatamos? Que apesar de nós termos capas diferentes, né, eram mais de 8 mil livros, e as capas bastante diferentes, mas quando nós abríamos esses livros, os conteúdos eram idênticos e não tinha nenhum conteúdo educativo. Era a linha histórica da TV Cultura, ou seja, eles não se prestavam àquela finalidade para a qual foram adquiridos. Houve a intervenção do Observatório, o Ministério Público também foi informado a respeito dessa situação, pediu a suspensão imediata do pagamento e os livros foram devolvidos à empresa e o valor de quase R$500 mil não saiu dos cofres públicos. E o Ministério Público também, numa ação bastante interessante, informou a outras promotorias e descobriu-se a partir daí que não só Maringá estava sendo alvo desta venda ilícita, mas também outras cidades em que foi possível evitar esse desvio de recursos públicos. Aqui uma outra atuação do Observatório que diz respeito ao acompanhamento da aquisição e instalação dessas câmeras de monitoramento que são colocadas na cidade para a segurança. O Observatório detectou o sobrepreço em inúmeros itens do edital, mas nos chama a atenção essa questão da instalação dos postes. Vejam, os senhores, que a prefeitura pretendia adquirir 80 postes de 12 metros já instalados a um preço que foi lançado no edital a R$ 6.542,29 cada poste. Mas vejam que no item 25 do mesmo edital, a prefeitura ainda se dispunha a pagar R$ 3.702,32 pela instalação de postes que já estavam sendo adquiridos e instalados. Então vejam que depois da licitação, os postes foram adquiridos por R$ 3.827 e a instalação foi licitada a R$ 2.165, totalizando para cada poste e instalação o valor de R$ 5.993. Chama-nos a atenção que nós fomos verificar esses postes que foram adquiridos de 12 metros e quando nós chegamos nos locais de instalação, poucos deles eram de 12 metros. Os postes eram de 8, 9 metros, conforme se pode ver aí nos locais em que se encontravam instalados. E quando nós vamos buscar valores de mercado, o que nós descobrimos? Que os postes de 8 metros custavam à época R$ 368, enquanto os de 12 metros custavam R$ 850. Então não havia nenhuma justificativa para que a prefeitura pagasse quase R$ 6 mil em cada um desses postes. Vejam que a própria prefeitura, numa licitação muito próxima desta, estava pagando R$ 720 por postes de 10,5 metros. Outro ponto que nos chamou a atenção é que a prefeitura também tinha já contratado 2 projetos para que se verificasse qual seria o melhor local para a instalação desses postes e a metragem que deveria ali ser instalada. Vejam, portanto, que segundo o projeto, naquele primeiro endereço, deveria ter um poste de 10,5 metros e nós chegamos lá, o poste instalado é de 9 metros, né? Então, vejam que discrepância. O edital estabeleceu indistintamente a aquisição de postes de 12 metros, o projeto neste local determinava que o poste fosse de 10,5 metros e quando nós chegamos lá, o poste instalado era de 8.
sendo que a Prefeitura desembolsou R$ 25.690,26 para a aquisição desses dois projetos, em que se indicava qual a melhor metragem, ou seja, os postes foram comprados em tamanhos desnecessários, o projeto que foi comprado pela Prefeitura não foi observado e os postes foram instalados, portanto, em total discordância da documentação estabelecida para essa licitação. Outros pontos também nos chamaram a atenção, que eram valores superfaturados, né? Vejam, por exemplo, que esse é um ofício que nós encontramos dentro do próprio processo, em que uma empresa que pretendia participar do processo de licitação, ela adverte a Prefeitura que o valor de R$ 40.344 para um no-break era um valor superfaturado, sendo que para a Prefeitura um produto desse não poderia ultrapassar o valor de R$ 9.000. Então vejam, esse no-break acabou sendo comprado por R$ 23.601, quando a pesquisa de preços feita pelo Observatório apontava que o seu preço de mercado era R$ 8.994,51. A partir desse trabalho que nós fizemos, foram ressarcidos aos cofres públicos R$ 153 mil e o contrato acabou sendo cancelado, porque a proposta inicial da Prefeitura era a de adquirir 80 conjuntos de câmeras. Quando houve a aquisição de 33, então nós conseguimos cancelamento desse contrato por todas essas razões ora apontadas e ainda a devolução de R$ 153 mil aos cofres públicos. E na continuidade desse acompanhamento, o que nós observamos? Que posteriormente foi contratada a aquisição e manutenção dessas câmeras de monitoramento e nós constatamos que já estava sendo pago o monitoramento e manutenção de 17 câmeras que sequer haviam sido ainda instaladas, o que representava uma sangria aos cofres públicos no valor de R$ 123.700. A Prefeitura, avisada dessa situação, determinou o reembolso desse valor e esse valor que estava sendo pago de manutenção de câmeras que ainda sequer tinham sido instaladas, retornaram aos cofres públicos. Aqui é um trabalho que também foi feito de acompanhamento do Bolsa Família. O Observatório pegou por amostragem algumas pessoas beneficiárias do Bolsa Família e passou a fazer um acompanhamento do nome dessas pessoas em redes sociais. E acabou encontrando beneficiários do Bolsa Família que se apresentavam desta forma nas redes sociais, né? Pessoas que certamente não estão enquadradas nessa situação de extrema pobreza, ou seja, havia um pagamento indevido, um recebimento indevido deste benefício. Aqui a atuação do Observatório foi a de chamar a Secretaria de Assistência Social, levar ao conhecimento do secretário à época esta situação. Houve a atuação pronta da Secretaria na fiscalização desses benefícios, alguns deles foram suspensos, e o ganho de transparência que nós temos nessa situação é exatamente de ter sido tornado público o nome dos beneficiários, o que hoje torna acessível a qualquer um de nós conhecer quem são os beneficiários e auxiliar nessa fiscalização. Se você se interessou por esses trabalhos de fiscalização, assista à continuidade desse vídeo, aonde nós mostraremos a nossa atuação na Universidade Estadual de Maringá. Obrigado.